No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a noiva de Cristo no arrebatamento. Deus de toda graça e misericórdia, em cuja presença nos encontramos neste momento, pedimos ao Deus eterno que a tua mão de poder venha abençoar cada vida que entrou por essas portas, Deus. Ajuda cada um em suas necessidades. Somos eternamente dependentes de ti, Senhor. Que teu povo venha te exaltar e glorificar.
Não venhamos resistir. Então, os irmãos podem sentar um momento. Deus que o irmão Davi, nós vamos chamar para a nossa saudação, né? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Nós estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado, né? E a gente poder estar aqui junto com os irmãos. Eu creio que nós, no dia de ontem, temos uma tarde muito abençoada, acompanhando o pastor Aristides, conversando bastante coisas, né? E também a gente transmitiu para ele que nós estamos assim, um avivamento aqui na cidade de Aranguá, com a presença do nosso irmão Antônio Capamba, que veio da África, missionário. O pastor Aristides fez o convite para que o Capamba estivesse hoje pregando. Então, ele também o Capamba, trazer também os moços aqui que queriam conhecer o tabernáculo, também acompanhando o Lucas, o André e o Douglas. Né? E dizer para os irmãos que esse lugar está muito bom, tem uma atmosfera muito boa de produção aqui. E eu creio que Deus vai operar tremendamente nessa noite. Né? Eu creio que quando Jesus apareceu para os caminhantes de Emaús, é porque eles estavam falando a respeito de Jesus, né? Então, eles estavam aproximando Jesus deles. Eles falavam de Jesus, criaram aquela atmosfera, e simplesmente Jesus Cristo se aproximou deles, né? E se nós nessa noite estivermos ligados também a Jesus, certamente nós vamos atrair a sua presença, né? Que Deus possa abençoar todos os irmãos nessa noite e dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês e cremos que essa noite vai ser uma noite memorável, né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode trazer a criança aqui, então, nós vamos apresentar. A criança leva com os irmãos lá. Vai ficamos de pé. Pai Celestial, ative os pequeninos que dos tais ao reino dos céus. Esta pequena Maiara, pedimos a tua graça sobre ela, a tua presença. Sim, Senhor. Que ela possa crescer com saúde, guardada, livre de todo o mal. Porque apresentamos a ti, grande Deus, no precioso nome de Jesus Cristo. Confirma a tua bênção divina, juntamente com seus pais também, de a tua bênção preciosa. No santo nome de Jesus, apresentamos a Maiara a ti, Senhor, para a tua glória, Deus amado. Amém. Isso aí. Ainda de pé, nós vamos chamar o nome. Capamba Badibanga, né? Mandar embora que está conosco. Pode vir, irmão. Capamba está pregando para nós. Amém. A igreja das boas-vindas, irmão Capamba. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Vamos falar a Deus uma palavra de oração. Nosso Pai e nosso Deus, te agradecemos nesta noite maravilhosa que concedeste a oportunidade de se congregar neste lugar. Verdade. Senhor, há muitos lugares que o homem pode mesmo ir e realmente se deleitar. Mas, ó Senhor, nós dissemos nos nossos corações de presenciar na tua casa. É verdade. Porque na tua casa onde o Senhor derrama as bênçãos. É por isso, nosso Senhor, nosso Deus,
nos abençoe enquanto que viemos neste lugar. É verdade. Nós sabemos que o céu e a terra passarão, mas a tua palavra dura para sempre. E comunica-nos a tua palavra, e queremos mesmo, oh Pai, comer a tua palavra para ter tudo o que é necessário para nosso corpo espiritual. Pai, entregamos tudo na tua santa mão, início até o fim. Veja-nos embaixo do teu sangue e abençoa a assistência e deixa que a tua presença nos lidera em tudo, em nome do teu Filho bem amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 E rapidamente vamos pegar as nossas Bíblias. Iremos no livro de 2 Reis, capítulo 2. Pode desculpar, o meu sotaque é um pouco diferente do vosso sotaque aqui, e eu sou uma pessoa que foi nascida numa nação que fala francês e aprendi somente português, como você sabe, né? Lendo e ouvindo, mas na realidade a minha origem é a origem congolesa. Eu sou da República Democrática do Congo, mas Angola foi, se eu posso dizer, uma nação onde me refugiei, e Deus permitiu para mim sair mais lá para me refugiar mais aqui no Brasil, tá? Deus abençoe. 2 Reis, capítulo 2. Acharam? Vamos ler rapidamente. Porque vocês sabem, às vezes, quando chega pela primeira vez um lugar, acontece às vezes, a pessoa fica um pouco sob pressão, né? Você sabe disso, né? E estou um pouco sob pressão, mas eu acho que o Espírito Santo vai ajudar para que a igreja seja abençoada. Amém. Então, estou procurando onde está falando sobre Eliseu e Elia. 2 Reis 2, iniciando a versículo 1. Essa Bíblia é um pouco nova, né? Achei. 2 Reis 2, iniciando o versículo 1. Vamos ler em nome de Jesus. Amém. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ela disse: também eu bem a sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ela disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos do profeta que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima
da tua cabeça? E ela disse: também o bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ela disse: viva o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Amém. Que o Senhor acrescenta a bênção na leitura da palavra. Pode sentar. E pensei de falar um pouco sobre o homem enviado por Deus. Estamos vivendo um tempo tremendo, um tempo na realidade, cada um de nós procura ver a graça do Senhor se manifestar na vida. Cada um de nós quer ver a presença de Deus. Cada um de nós quer ver, digamos assim, a mão de Deus trabalhando na vida dele. E você vai notar que seja no serviço noticiário, que há muitas coisas que estão sendo ditas. E o mundo do nosso virou-se, digamos assim, um campo onde realmente está sendo preparado algumas leis para impedir, digamos assim, o avanço ou a pregação do Evangelho. Você vai notar que desde 11 de setembro há muitas coisas que estão acontecendo, de tal maneira que hoje em dia, mesmo para poder, aqui no Brasil já existe essa lei, para poder mesmo abater as árvores, você tem que ter a permissão. E num certo momento haverá mesmo, para pescar, você tem que ter permissão. E para fazer qualquer coisa, você tem que ter permissão. E o nosso tempo é um tempo realmente atribulado. É um tempo que muitas profecias deveriam se cumprir. E nesse tempo, igualmente, Deus quer realmente os homens e as mulheres que podem levantar a bandeira do seu poder. É um tempo pelo qual que cada um de nós tem que tomar a consciência. Porque sabemos que este tempo é um tempo que você sabe muito bem, são os tempos qualificados da Bíblia como mesmo o tempo mau. E o profeta disse o seguinte na pregação: o homem chamado de Deus, ela disse o seguinte, a tradução de A Voz de Deus, ela disse o seguinte, na página 5, parágrafo, essa mensagem não tem parágrafo, mas de qualquer forma um pouco embaixo, ela disse o seguinte: nós ouvimos este clamor no rádio e em diferentes lugares, e vindo de corações sinceros: Senhor, dá-nos reavivamento em nosso tempo. E de cada de cristãos ao redor do mundo, nós ouvimos a esse clamor, e isto faz algo ao seu coração. Isto é inspirador, é edificante, é vivificante para a alma ouvir o povo do Senhor clamar por um reavivamento. E isso você vai notar, todas as nossas igrejas, permitem-me vos dizer isso aqui, com tanto respeito que eu tenho das nossas igrejas, com tanto respeito eu tenho, digamos assim, dos nossos pastores, mas nós remarcamos que as nossas igrejas ficaram quase frias. Verdade. Você vai notar somente parágrafo após parágrafo, mensagem após mensagem, mas a evidência, a presença de Deus não tem. É verdade. Sejamos sinceros conosco mesmos. Você vai notar, há encontro depois de encontro, mas onde está o dono, o autor da palavra? Amém. Verdade. Precioso irmão, o céu que nós estamos a pretender ir é um céu que realmente
bem avivado. É verdade. O céu não é um lugar. Glória. Não. É os anjos que clamavam todos os dias. Santo, santo, santo. Por quê? É um lugar realmente bem avivado. Mas nas nossas igrejas, tornássemos realmente as igrejas frias. Mas nos nossos corações, queremos uma verdadeira coisa de Deus. O povo está clamando. O povo quer mesmo Deus atuando realmente dentro da igreja. E vai dizer o seguinte: e Deus tem feito uma promessa. Se o povo que é chamado pelo meu nome se reunir juntamente e orar, então do céu ouvirei. Amém. Verdade. E Deus deu uma promessa real. Esta promessa é assim: é que se nós podemos se juntar nas orações, podemos se juntar no jejum, podemos se juntar a procurar a face do Senhor, Deus do céu vai descer e vai responder. Nós queremos Deus atuar na nossa vida. Você vai ver, um dia eu fui em um certo lugar lá na África, um pregador veio e falou tanto barulho, e havia um cego aí. O cego voltou com a sua cegueira. Eu regressei em casa com pena no coração. A igreja do Deus vivo, falando de Deus que criou o céu e a terra, um cego presenciar num culto, e voltando sem a mão poderosa de Deus, fiquei mesmo atormentado. Como deve ser assim? E Mamamissa, hoje nós estamos cheios das Escrituras, mas devemos, na realidade, cheios do Espírito de Deus nas nossas relações. Você vai notar, cada pessoa tem a mensagem, mas esta mensagem não valerá nada até que a autora da mensagem dar vida à mensagem. E a Bíblia diz o seguinte: que dentro da palavra tem vida e espírito. Mas cadê o espírito nas nossas igrejas? Às vezes eu me pergunto: Senhor, o que está acontecendo em nós? Será que a palavra não foi bem pregada? Será que o mesmo Deus, como ele usou o seu servo Malaquias 4, ele foi com todo o espírito? Enquanto que a Bíblia diz o seguinte: ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas onde está Deus de Elias? Precioso irmão, você sabe, vou te dizer uma coisa. Sabe que nós estamos se referindo sempre? Não, vamos ser raptados. E o profeta diz o seguinte: se nós não temos sequer a cura para a dor de dente, nós não devemos falar da fé do rapto. Hoje em dia você vai notar alguém está sofrendo, sempre até o irmão ou a irmã: irmã, desculpa, eu conheço um médico, ele pode fazer muito bem, o teu caso vai ser resolvido. Às vezes, você já tomou de pirona, mas cadê o poder de Deus? Porque está escrito: eis os sinais que seguirão aquele que crê. Amém, é verdade. Mas onde está tudo isso? Às vezes, as irmãs chegando na igreja com saia comprida, com cabelo longo, mas aí há um pecado que amarrou a vida dele. Mas onde está o poder para libertar a irmã, o irmão desse pecado? É verdade. As nossas igrejas são realmente frias.
encontro após encontro. Eu amo os encontros, mas queremos uma coisa verdadeira. Amém. Uma coisa real. Verdade. Você sabe, acontece às vezes, e Abraão, quando ele aceitou a palavra, ele está falando isso na pregação, o profeta visita a África, ele diz o seguinte: ele remarcou alguma coisa que estava nas igrejas, que faltava nos pregadores. Aquela coisa era que era o Espírito que conduzia os discípulos dos apóstolos no ato dos apóstolos. Verdade. É isso que ele considerou. Ele que essa coisa não estou a ver. Senhor, será que a palavra vai ser somente palavra após palavra? Mas onde está a tua presença? Ele começou a procurar Deus durante 6 meses, orando, jejuando, buscando o Senhor. Mas quantas vezes os pregadores, a igreja, as ovelhas, ora e procura Deus? Quantas vezes você vai ver que as nossas camas viraram mesmo o lugar mesmo querido? Não conseguimos a se levantar. Você quer uma hora somente de oração, do nosso difícil para nós. Mas da onde é o poder de Deus no nosso meio? Porque Deus quer realmente se manifestar. Porque a Bíblia diz: o mundo está esperando de ver as manifestações dos filhos e das filhas de Deus. Verdade. Isso é a palavra de Deus. Mas onde estão esses filhos? Onde estão essas filhas? Hoje em dia, você vai remarcar se alguém está adoecendo. Não, irmão. Vai lá na farmácia, compra tal remédio. Muito bem, eu acredito, irmão, mas que Deus tem várias maneiras de curar. Ele pode curar nos remédios, ele pode curar na oração, ele pode curar mesmo numa canção pelo amor, ele pode curar. Mas uma coisa tremenda, as nossas igrejas tiraram a fé da cura e botaram isso onde? Nos remédios. Verdade. De tal maneira que tudo virou-se mesmo. Ah, sim, se você mesmo pode parcelar, entra naquela farmácia, ela mesmo faz bem mesmo. E as pessoas ficam aí, não, vou ir lá, às vezes vou pagar em 10 vezes. Muito bem, mas a Bíblia diz que quando um povo clama a Deus para ver reavivo, Deus doou lá no céu, tem que ouvir e para cumprir esse desejo. Quantas vezes nas nossas igrejas, quantas vezes realmente nas nossas casas, às vezes não temos, digamos assim, a presença de Deus e viramos realmente até, deixa-me dizer uma coisa, hoje em dia podemos ficar 2, 4, 5 horas no computador, mas para ficar sequer 1 hora na presença de Deus, difícil. Verdade. Você pensa que Deus vai usar uma tal pessoa? Não. Eu acredito que devemos evoluir com o mundo, com a ciência, muito bem, mas às vezes o diabo chega para roubar nosso tempo nessas coisas. E até que as pessoas ficam mesmo amaradas das 2 até 3 de madrugada, sempre na net. Mas se você poderia mesmo dar um pouco de tempo a Deus. Amém. Se você poderia mesmo se ajoelhar, dizer a Deus: oh Senhor, há um tal pecado amarrou minha vida. Senhor, eu quero mesmo a libertação. Deus vai ouvir e vai te libertar. Mas quantas vezes nós ficamos lá sempre batendo papo no Facebook? Sempre presenciando, passando tanto tempo. Precioso irmão, você pensa que vamos ir no céu
com a negligência, com a mão cruzada. Não. Temos que trabalhar. É verdade. As nossas almas devemos trabalhar. Porque já Jesus já nos concedeu a vitória. Ele já pagou o preço. Mas o problema, temos que se levantar e pegar as promessas de Deus e prosseguir à frente. Ele continua a dizer o seguinte: e assim, nós, esta noite, queremos pensar nisso e lembrar que, no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um reavivamento até que Ele tenha homem em condições para tomar isso. Deus não pode enviar um reavivamento sem ter os homens para tomar este reavivamento. Você sabe, o profeta diz o seguinte: que haverá um tempo que a igreja vai realmente subir nas dimensões da presença de Deus, de tal maneira que Deus vai verter o seu espírito e a igreja será mais forte. Mas antes disso, o profeta disse: tem que haver as pessoas preparadas, tem que haver as pessoas que são ensinadas, tem que haver as pessoas que são realmente treinadas. É verdade. Mas você pensa na realidade, o treinamento de Deus é, se por exemplo você pode dizer que não, Senhor, preenche-me de teu espírito, quero mesmo que essa natureza pecaminosa que está em mim para sair. Ele já pagou o preço, muito bem, mas Deus não vai vir isso, com isso num prato. Vem aí, oh minha filha, está aqui a coisa que você pediste. Não, ele tem que te passar na fundição. Verdade. E você sabe, a fundição de Deus não é pouca coisa. Você tem que às vezes chorar até. As nossas igrejas, o choro tornou-se tipo mesmo que não. Se eu não choro, talvez vão dizer que eu não tenho emoção. As pessoas choram tipo mesmo o choro de crocodilo. Chorando aqui no púlpito, mas basta só se colocar de pé. Nada aconteceu. Mas o choro, lágrima de crocodilo. É verdade. Não adianta de chorar, mas procura algo para passar dentro aqui. É verdade. Se você chora, tem que, o teu choro para ser um choro que está realmente no fundo do coração. Porque o crocodilo também chora, mas quando chora, cuidado, ele vai te pegar. E ela pode dizer que não, estou amarrado aqui, me ajuda para me libertar. Cuidado, quando ele vai virar com a cauda, ela vai te engolir. É isso que muita gente tornaram. E o profeta diz que devemos ter os homens que são treinados, os homens que são chamados de Deus para tomar o reavivo. Ele continua a dizer o seguinte: que tomar isto, nós não podemos ter um reavivamento até que nós obtenhamos homem chamado por Deus, homem treinado por Deus, que não seja treinado ali nas escolas de teologia e de educação, mas rigoroso homem de fé que Deus tenha educado na escola do seu treinamento rigoroso, o homem que não tenha medo de enfrentar o fogo, o homem que tenha vindo a presença de Deus e conhece seu poder, e conhece a sua onipotência, e conhece seu poder de cura. Algum homem que seja treinado para conhecer o Deus vivo. Está tudo bem, treinamos pela palavra, mas a letra mata, o espírito vivifica. Quantas vezes
Hoje em dia, você vai notar, é só companheirismo da noiva verdadeira, companheirismo da verdadeira de Cristo, companheirismo fulano, companheirismo A, companheirismo B. Muito bem, tudo isso, nós somos contentes disso, mas cadê a presença de Deus em todos os companheirismos? Verdade. Cadê? Às vezes você vai me dizer, vocês são contra o companheirismo? Não, eu amo o companheirismo, mas queira alguma coisa autêntica nos companheirismos. Não somente palavra após palavra, palestra após palestra, tudo bem, mas onde está o Espírito que vivifica a palavra? É verdade. Às vezes chegamos onde está, digamos assim, nos encontros até para ver só uma cura do nosso difícil. É verdade. Somente cântico após cântico. O tempo do cântico ultrapassa até o tempo da palavra. Verdade. Enquanto que o profeta disse que a palavra deveria ter mesmo o máximo do tempo. Amém. Verdade. É verdade. É isso que acontece. As pessoas, às vezes, nos companheirismos, nos encontros, talvez as doutrinas. Eu aceito, e não é o seguinte: cada igreja tem que ter a doutrina. Tudo bem, eu aceito isso. Verdade. Eu aceito que cada igreja tem que ter a doutrina. Mas hoje, não há uma doutrina que pode ser pregada além daquilo que Deus nos mostrou através de Malaquias 4. É verdade. É verdade. E vamos dizer o seguinte: é bem a palavra, muito bem. Somos conscientes, amamos a palavra, mas ele diz que a carta ou a letra mata. É isso que muita gente. Irmã Branham diz, irmã Branham diz, irmã Branham diz, irmã Branham diz. Muito bem, mas onde está Deus de William Mário Branham na nossa vida? Eu quero mesmo que cada um a refletir nisso. Verdade. Porque não, isso não vai nos regozijar. Você sabe, lá na África, para não destacar a África, mas é onde que eu venho, é onde que eu vivi a parte da minha vida cristã. Na nossa igreja, os pentecostais estavam rindo as pessoas da mensagem. Ah, você somente conhecimento. Ah, você somente sabe da semente de serpente. Mas você na vossa igreja, nós não estamos a ver mesmo nem falar em língua, nem cura divina. As pessoas, os pentecostais, estão a dizer isso. Na vossa igreja, somente as irmãs com saia longa, até que a saia dele vá mesmo às ruas. Insultava a nossa irmã assim. Elas têm cabelo longo, tudo isso. Os pastores ficaram mesmo com aflições no coração. Começaram a buscar a presença de Deus. Amém. Oh Deus, por quê? Será que o irmão Branham foi com tudo? Será que não há mais uma realidade de Deus? Começaram a procurar a presença de Deus. Começaram a procurar a presença de Deus. Um dia, precioso irmão, preciosa irmã, um dia Deus desceu na igreja. Amém. Quando Deus desceu na igreja, as pessoas que estavam no redor, na vizinhança da igreja, elas viram literalmente a coluna de fogo. Amém. E a partir daquele dia, os dons começaram a se manifestar na igreja. A partir daquele dia, hoje, os pentecostais calaram a boca. Não falam mais de outra mensagem. Estou convencido, Abraão não poderia perseguir Ló. É justo, amém? Mas uma coisa é verdade: no canto de Abraão havia Melquisedeque.
o Melquisedeque que transformou Abraão. Ela não podia contar, ah não, você mesmo é denominacional. Não, Abraão até lutou, pelejou para mesmo resgatá-lo. Mas uma coisa é verdade, Abraão, no canto dele, havia uma presença sobrenatural. E esta presença que deveria acompanhar cada cristão, cada cristã, cada pregador, nas casas, em todo lugar, uma presença sobrenatural. Mas acontece às vezes, nós sentamos lá e começamos mesmo a desprezar a realidade do poder de Deus. Precioso irmão, gostaria mesmo que esta noite, para ser uma noite de reflexão, já estamos cheios das mensagens, mas nós queremos a presença sobrenatural de Deus nas nossas almas. Por quê? Porque quando a presença de Deus está no teu coração, esta presença vai tirar o desejo do pecado. Esta presença vai te colocar numa posição de um crente em Cristo Jesus. Esta presença vai te levar nas coisas grandiosas, como acabamos de ler aqui. Elias, um grande homem de Deus, Deus me diz que você vai ganhar um preço sem passar pela morte. Ele tinha alguém ao lado dele. Era Eliseu. Eliseu sempre acompanhava. Elias tipifica Cristo. Eliseu tipifica a igreja. Mas sempre a igreja estava a seguir, passo a passo, a vida de Elias. Mas aconteceu que um dia Elias devia sair do mundo. Foram no Gilgal. Chegando lá, disse que não. Eliseu, tu pode ficar aqui, porque eu estou indo do outro lado. O Senhor me enviou. Ela disse: o Senhor é vivo, a tua alma é viva, eu não te deixarei, estarei contigo. Ela disse: muito bem, vamos indo. Eu estou indo lá em Betel. Ele disse: não vou te deixar, vou ser contigo. Chegando lá um certo momento, precioso irmão, você pode passar a etapa da justificação. Tudo bem, é boa coisa. A etapa da santificação é boa coisa. Você pode mesmo falar em língua, é boa coisa. Mas a coisa preciosa, a coisa mais importante, você tem que passar no Jordão. Jordão tipifica a morte. E quantas vezes as nossas igrejas não há mais morte? As pessoas são vivas. Você sabe, acontece às vezes, se vimos aqui o resto mortal de um ser humano, você pode mesmo lhe dar tapa, não vai gritar. Por quê? Já é morto. Mas quantas vezes chega somente aí, anda um pouco em cima do irmão. Irmão, cuidado, você não sabe que esse sapato custa caro. Cuidado. As pessoas ainda não morreram. Chega aí, somente aí, na casa do irmão. Irmão, desculpa, esse dia estou passando mesmo mal. Se você pode me ajudar. Irmão, você não sabe que toda a minha conta está mesmo bem estruturado. Eu não tenho nada a te dar. Enquanto que quando ele vai ouvir, a tua tia lá, talvez a tia é bruxa, ela tem doença, ela vai fazer sair dinheiro rapidamente. Então, já enviou no banco, vai lá para retirar. Mas o irmão que está lá, o irmão que está pretendendo partilhar o seu com ele, mas não consegue mesmo dar alguma coisa. É verdade. As pessoas ainda não morreram. É por isso, esta noite, necessitamos de passar o Jordão. Amém, verdade. Necessitamos de seguir Eli, até mesmo que de passar o Jordão.
vou ficar aqui no Betel, não, ou vou ficar aqui em Jericó, não. Ela disse, tem que mesmo passar o Jordão. E quando ele passou o Jordão, e aí ele disse que, oh meu Deus, que coisa, o que eu vou fazer para esse homem? Então ele virou e disse, e agora, pede-me qualquer coisa que tu queira, vou te dar. Precioso irmão, preciosa irmã, às vezes você pode pedir a Deus, Senhor, me dá somente o suficiente para mim realmente viver e não faltar nada. Muito bem, Deus vai te dar. Mas ela pediu a coisa difícil, a porção dobrada do Espírito que estava nele. Irmã, para mim, seguinte, a igreja tem que ter o poder dobrado do Senhor Jesus Cristo no nosso meio. Às vezes nós chegamos aí, nem mesmo expulsar o demônio, as pessoas têm medo. Cuidado, né? Esse espírito pode vir entrar em ti. Você se lembra desse filho de Seba lá no alto da porta? Cuidado, não mexa aí, não mexa aí. Mas cadê o poder de Deus no nosso meio? As pessoas ficam lá, pastor, minha filha aqui não dá, pastor, faz uma oração. Enquanto que o pastor também, ele sabe bem que ele é anjo de Deus, mas ele nos ensina para que o mesmo poder que está nele, para estar também com vocês. Amém. Verdade. Você fica aí, pastor, não consegue dormir. Até quando barata passa aí, em nome de Jesus, está amarado em nome de Jesus. Mas barata, você fala que está amarado em nome de Jesus. Qual é o nome de Jesus que vai amarar o barato? Esse barato é uma coisa assim. Precioso irmão, preciosa irmã, devemos se colocar em pé e tomar a consciência, sabendo que somos filho e filha de Deus. É o poder de Jesus Cristo. Hoje, na igreja, está numa porção dobrada. É verdade. É verdade. Sabe o que? Às vezes, o problema que faz com que o poder de Deus para não se manifestar na nossa vida, nós não queremos ser formados na presença de Deus. Sabe que Moisés, ele passou 40 anos na formação natural das coisas, na formação dos deuses do Egito, na formação da sabedoria do mundo. Mas o que aconteceu? Deus deveria levar 40 anos mais para tirar toda essa formação errada. E nós somos formados com nossos pensamentos formados. Você tem que cuidar, né? Eu estudei, né? Você tem um jeito de falar, não é justo. Você tem que acautelar. Essas são as coisas que nós estudamos. Mas essas coisas devem ser tiradas de nós. Na morte. Então, Moisés passou tempo e levou 40 anos para que Deus tirara toda a formação humana que ele tinha. Precioso irmão, você se lembra? João Batista, ele entrou no deserto na idade de 9 anos. Verdade. Deus tratando com ele. E ele tinha um ministério de quantos meses? 6 meses. Verdade. E quantas vezes nós não conseguimos mesmo a ficar na presença de Deus? E Babara disse na pregação, ouvindo a sua voz, ele diz que de vez em quando nós falamos, mas não deixamos tempo para que Deus nos fale. Até que hoje em dia, para ouvir alguém dizer que não, Deus me disse algo, isso virou difícil. Até que Deus te falou algo. Somente o irmão Abraão que falava. Precioso irmão, eu já vi uns pregadores a desprezar a cura divina, dizendo que a cura divina hoje não existe mais, somente o irmão Abraão. Que coisa aberrante! Verdade. Isso é realmente uma incredulidade seca. Verdade. Porque irmão Abraão diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele curou
Verdade. Precioso irmão. Moisés, uma vida de 80 anos. Sabe que quando ele chegou na presença de Deus, 5 minutos, a vida muda. É verdade. Às vezes, nós estamos ali, mensagem após mensagem, tudo bem. Eu acredito, eu aceito isso. Eu louvo Deus por isso. Mas a coisa importante, eu vou te dizer, pega todas as promessas de Deus, vai ter uma conferência com Deus. Verdade. Lhe fala mesmo que, Senhor, estou mesmo cansado de ouvir as coisas. Quero mesmo conversar contigo face a face. É verdade. Precioso irmão, sabe o que? Vou ler rapidamente uma coisa que Mamãe disse aqui. Você vai ficar espantado. É só as coisas também que você conhece muito bem, amém? Mas só somente a repetir para mais insistir, amém? Ela diz o seguinte, na mesma pregação, ela diz o seguinte, que às vezes as pessoas que oram a buscar Deus, eles andam obstruindo as bênçãos de Deus. Como? Vou ler isso aí. É o seguinte: muitas das vezes as pessoas que querem ver que Deus faz alguma coisa, eles andam mesmo. Se Deus quer que alguém receba alguma coisa, as pessoas vão receber isso. Se Deus realmente abre a porta, e realmente a porta vai ser aberta e ninguém vai fechar. Ela fala assim, na mesma pregação, as orações das pessoas que buscam Deus virou tipo mesmo um impedimento. Na página 6, um pouco no meio ele diz: e muita gente orando por um reavivamento. Eu fico pensando, se algumas vezes, se aqueles que estão orando, se suas próprias orações não obstruíam as fontes de bênçãos, como eles estão covardes e com medo de confiar em Deus, com medo de tomá-lo em sua palavra, com medo de crer que ele ainda vive hoje, quando sua Bíblia claramente diz que ele é o mesmo ontem e eternamente. Muita gente orando a Deus, não, vamos procurar a presença de Deus. Sim, é muito bem, é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: orai sem cessar, é a palavra, amém? Então, mas as pessoas estão a orar, mas não recebem nada. E numa certa pregação, a mamãe diz o seguinte: se você está orando a Deus, está jejuando e nada está acontecendo, deixa de jejuar, deixa de orar. Você já leu isso? Ela disse isso na pregação. Em francês é realmente meu Deus, redenção em pleno no regozijo. Numa das pregações da redenção, da redenção, ela fala que quando você ora ao Senhor, é que você não recebe nada, então para de orar. Redenção é poder em regozijo, amém, é isso. Redenção é poder em regozijo. Ela fala disso aí, mas as pessoas ficam aí, além de poder mesmo que pregar a Deus nas suas palavras, as pessoas são covardes. Somente a doença de cabeça, não vou procurar o dipirona. Muito bem, Deus pode curar o dipirona, mas você não vai ser mesmo contente de ver a mão de Deus te curar. Verdade. Você sabe que Abraão, o pai
da nossa fé, ele foi transformado. Imagina só um homem que tinha 100 anos na presença de Deus, ele foi transformado. O mesmo Deus que fez isso, ele vai fazer isso antes do rapto. Nossa vida, Amém. o nosso corpo tem que se transformar. É verdade. Mas você não tem mesmo a fé para curar dor de cabeça. Mas como que vai ter a fé para mesmo ser transformado? Precioso irmão. É o momento disso que a igreja hoje, além de poder pegar a promessa, as pessoas são covardes. Você sabe, a covardia é uma coisa pior que pode existir. Até se em casa você tem um filho covarde, você tem que de vez em quando mexer. Deus não gosta das pessoas covardes. As pessoas ficam lá, não, Deus quem sabe. O meu problema, Deus vai mesmo responder, quem sabe. Você sabe, havia uma viúva. Ela não deixou o problema dele para passar em cima. Sempre perturbava o juízo. Oh juízo, faz-me justiça do meu problema. Todos os dias. Mas até que o juízo ficou cansado. Mas essa mulher está perturbando minha mente. Qual é o teu problema? Então, receba a solução. É verdade. Mas às vezes nós ficamos aí. Deus quem sabe. Somente Deus quem sabe por que eu vou orar. A pessoa fica mesmo com a mão cruzada. Às vezes você precisa uma libertação de um pecado que amarrou a tua vida. E você fica aí, não vamos contar isso aí, não vamos orar. Enquanto que o céu, irmão, vai dizer o seguinte: o céu está cheio do poder de Deus. Toda essa parte vazia aqui está cheio do poder de Deus. Mas Deus está procurando os corações que podem ser abertos para receber o poder dele. Verdade. Você pode falar em língua. Não estou a falar de falar em língua, mas estou a falar do posicionamento de um crente em Cristo. Amém. De ser mesmo, de ter uma posição de um filho, de uma filha. Às vezes nós falamos que, irmã vai dizer, mesmo se você falaste em língua, isso não é suficiente. Vai mais além. Se você tem dom de profecia, isso não é suficiente. Vai mais além. Se você tem dom de cura, isso não é suficiente. Vai mais além. Até que a vida própria de Deus para se manifestar na sua própria vida. Verdade. Verdade. Precioso irmão, precioso irmão. Vou ler uma coisa rápida aqui na pregação, o amor divino. E o amor é o seguinte: você toma uma na página 8, parágrafo 12. Você toma uma boa mulher, é um homem de má índole, e ela se sentirá ela se tornará um bom homem, ou ela uma mulher de má índole. E a atmosfera na qual você vive, você própria, você projeta o que você é através das pessoas com quem se relaciona. O grande problema da nossa vida, às vezes nós sentamos com as pessoas erradas, às vezes nós projetamos uma atmosfera ruim. Você pensa que quando você fica toda noite no Facebook, você vai ter uma atmosfera verdadeira de Deus? Eu duvido. Eu duvido isso. Você pensa realmente, quando você está assistindo as novelas, você vai receber a atmosfera de Deus? Eu duvido. E as pessoas são contentes de assistir as novelas, os filmes que não tem mesmo nada para a alma deles. No céu não haverá as novelas? Se no céu haverá novela, Deus ia nos falar disso. O céu não haverá novelas, mas as
até que são mais atentos nas novelas do que na palavra de Deus. As irmãs começam mesmo a pegar as imagens daquilo que se passa nas novelas. Para não, é o que como lá na África. Se uma irmã jovem quer se casar, há somente 3 características das coisas que ele faz. Quero saber assim: um irmão que tem dinheiro, que é bonito e que tem caráter. E se chama na língua francesa ABC. Quer dizer argent, dinheiro, beleza, que é B, beleza, C, caráter. Mas até que novo nascimento, ele não se preocupa disso. E as irmãs estão pegando. Mas eu vi aí um vestido na novela. Não, vou comprar mesmo. O domingo na igreja, as irmãs vão ver. E as irmãs estão a copiar isso. Você pensa que você vai ter, digamos assim, a influência do Espírito Santo? Não. Sempre você vai receber a influência do inferno. Deus está procurando as almas, os corações que podem se entregar a Ele. Nós somos criadores de atmosferas. É verdade. Qual é a atmosfera que você está criando? E Bíblia diz que a igreja de Israel, quando ela estava fora do Egito, a rocha sempre estava lhe seguindo. Mas a fé deles se afastou da rocha. Verdade. Nesta noite, gostaria que cada um de nós, para tomar uma decisão. Amém. Deus, pouco importa como que pode aparecer na minha vida, quero a minha vida para se alinhar na tua palavra. Quero para você me levar na tua fundição, de tal maneira que tu me molda, me dá a tua forma. Não quero a forma do mundo, não quero a forma das novelas, não quero a forma das coisas mundanas, mas a forma do Espírito Santo. Verdade. Precioso irmão, preciosa irmã, o mundo está esperando de ver as manifestações dos filhos e das filhas de Deus. Você pensa que essa manifestação vai ser como? Talvez você vai dizer que não, estou esperando somente a terceira puxada. Terceira puxada, eu acredito nisso. Acredito nisso, mas deixa-me te dizer. Se você não tem, digamos assim, o penhor da salvação, mas qual é o dia que você vai ter a salvação na sua plenitude? Porque o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo em nossa vida. É verdade. Se o Espírito Santo está em nós, mas vai fazer as coisas maravilhosas de Deus na nossa vida. Por isso, deixa-me te dizer, Israel, quando ele saiu, ele se afastou da rocha. E vai dizer o seguinte: hoje a igreja, não vou ler mais isso aí, é na pregação. Na pregação, possuindo as portas do inimigo. Ela diz o seguinte, eu tenho em francês aqui, ela diz que hoje a igreja tem poder suficiente para mudar o pecador para ser um santo de Deus. É verdade. Hoje, Jesus pode curar cada tipo de doença se realmente podemos ter a fé genuína na palavra. Mas o que acontece? Nós estamos a aguardar. Não, somente a terceira puxada. E deixa-me te dizer, eu não sou uma pessoa que prega muito as doutrinas, mas hoje em dia tornou-se mesmo quase a maioria da pessoa. Nós estamos esperando a terceira puxada, mas irmã Branham, que chegou na terceira puxada, ela tinha mesmo a primeira puxada, a segunda puxada, mas tudo isso não tirou as outras puxadas. Verdade. Todas as puxadas têm a sua razão de ser. E irmã diz que cada ministro tem também essas coisas
mensageiro tinha. Você já disse que Deus te abençoe, pastor. Que aquilo que William Branham tinha, o ministro, um verdadeiro crente que aceitou a sua mensagem, pode também manifestar isso. Verdade. Uma das vezes nós ficamos assim, somente nele. Mas quando Eliseu viu que Elias partiu, e antes de atravessar o Jordão, ele pegou a capa, ele bateu no rio Jordão, pá! O rio se apartou. Verdade. Ele atravessaram. Ele ficou a dizer: meu Deus, que coisa! Ele mirou enquanto queria. Quando ele viu o carro do fogo, os cavalos do fogo, quando ele subiu, ele pegou a capa, deixou no Eliseu. Eliseu não podia mesmo, não. Com a capa é assim: vou cortar um pequeno, somente um tecido aí, para mesmo botar num certo lugar. Ele não podia fazer nada, guardar a capa inteira. Amém. Verdade. Eliseu não podia dizer que não, vou cozer um pouco aqui, porque está mesmo grosso, então ele tem que mesmo acomodar com o meu corpo. Não, ele pegou a capa inteira. Verdade. E quando ele chegou no momento, aí no rio, ele pegou e começou a girar, a dizer: oh Senhor, eu já entendi, já ouvi falar de Deus de Elias, mas hoje esse Deus que me foi apresentar na minha vida, ele girava mesmo a capa, ele começava mesmo a gritar: oh Deus, eu já li a promessa que você é poderoso, que você é capaz. Agora, o Deus de Elias, você tem que ser também meu Deus. Verdade. Onde tu estás, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, as águas se separaram. Bem, verdade. Nesta noite, o Deus de William Branham Bem, vai fazer na tua vida. verdade. Se você tem um problema difícil, não estou a dizer um problema pequeno, um problema difícil, levanta, vem aqui à frente. Bem, Se você tem um problema difícil, levanta, vem aqui à frente. Porque o Deus de Elias, ele é o mesmo Deus que nós estamos a servir. Se você tem um problema difícil, nós estamos a falar um pequeno problema. Estou a dizer um problema difícil. Onde tu está? Levanta, vem aqui à frente. verdade. Se tu tens um problema difícil, se Deus não provou, então ele não é Deus. Porque a Bíblia diz: ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você acredita nisso? Bem, Se Eliseu tinha o poder dobrado, hoje haverá mais o mesmo Deus fazendo a mesma coisa. Você acredita nisso? Vamos colocar de pé. bem, O Deus de Elias está aqui bem, para responder nos teus problemas. Será que é um pecado amará a tua vida? Ele estará para te libertar. Será que a tua vida não está progredindo? O Deus de Elias está aqui para te responder. Será que você não tem filho? Hoje vai te dar filho e você vai encontrar a partir de hoje 9 meses você vai abraçar o filho. Qual é o problema da tua vida? Deus de Elias está aqui para responder. Enquanto que os músicos vamos ajudar uma coisa bem suave aqui. Cada um de nós vai levantar a sua voz. Deus quer nos formar. Deus quer realmente ter os nossos corações para ser um coração cheio de Deus. Mas será que você vai aceitar a formação dele? Ela está aqui para te responder. Enquanto que os músicos estão dando uma coisa mesmo bem suave, que enquanto que o povo está levantando o coração
da inveja, uma vida de ódio, uma vida da lésbica. Hoje, Jesus vai te libertar. Às vezes, você não consegue orar. O Espírito Santo está aqui para te conceder o poder para orar no Senhor. Às vezes, você não consegue ler a palavra. O Espírito Santo está aqui para te dar o amor de ler a palavra. Esta noite, Ele está presente. O grande médico, Ele vai sarar a tua alma. Ele vai te curar
ali na rua, no culto, que um mês atrás, mais ou menos, ela teve um sonho, contou-me que viria um irmão. Vocês viram que se identificaram, né? Amém. Pregação aqui. Esse sonho ela teve que tínhamos uma mesma unção. Só que ele não sabia se era, ela no sonho não sabia se era da África ou da Angola, algum lugar assim. Quando Deus move os sinais, então é algo que está prestes a acontecer. Verdade.
ajuda, Senhor. Fique de pé um momento agora. O Senhor te ajuda. Feche os nossos olhos agora. Tiago, que está viajando, guarda aquela vida, Deus. Toda maricota, toda dor no pescoço está reprovada, em nome de Jesus Cristo. Josemar Trombrim, Senhor, precisa fazer cirurgia para poder andar. Por este homem, onde ele estiver, Pai, envia o teu milagre, no poder que é no nome de Jesus, e o seu Josemar seja curado, libertado pelo poder de Jesus. Seu Enio Nelson Luiz, câncer no estômago, cura o seu Enio onde ele estiver, em algum hospital ou em casa, toca com a tua mão de milagre, cura este homem pelo teu poder. Faz a tua obra, Senhor. Coração em favor do Robson, libertação. Pela sua esposa, Milena, depressão também pelo seu filho Vinícius. Pai, aqui está esta peça de roupa representando esta pessoa problemática. Livra desse demônio da depressão, desse espírito que atormenta as vidas. Liberta Dona Milena pelo teu poder, o seu Robson, o Vinícius, em nome de Jesus, meu Deus. O nome de Jesus faz o milagre se manifestar. Oh, grande Deus, maravilhoso Pai. Jesus é o meu substituto. Jesus já levou as dores, as doenças, os pecados, aquele dia do Calvário. Que isso seja real para você hoje. Em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor agora. Vá para o seu assento agradecendo ao Senhor. Parece estranho, né? Mas algo aconteceu. Parece estranho, mas algo aconteceu. Algo aconteceu. Aleluia. Santo é o Senhor. Amanhã testifique e agradece para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A cura do mal-estar, enjoo e vômito. Agradeça a Deus. E a oração do pastor e dos irmãos. Agradeço a Deus que eu estava com uma grande dor de cabeça. E de oração, o pastor Orochi foi curado para a glória de Deus. Para você. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.